Podem abrir em Romanos, capítulo 7. Verso 6 diz assim: Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei está morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Até aqui. Então, aqui, o apóstolo Paulo está continuando falando sobre os efeitos da justificação, ou seja, depois que nós somos salvos, começa aquilo que a gente chama de santificação, que é o processo no qual Deus está nos transformando os nossos sentimentos, a nossa vontade, aquilo que as nossas ações, Deus está mudando a nossa mente, a nossa maneira de viver. E aquilo que antes a gente considerava certo, que a gente considerava bom, a gente não considera mais. A nossa mente, ela foi mudada, os nossos sentimentos, as nossas vontades, aquilo que o nosso coração desejava, essas coisas, elas mudaram, se nós nascemos de novo. Se nós não nascemos de novo, então continua a mesma coisa. E o apóstolo Paulo, então, agora ele está tratando a respeito aonde os mandamentos, eles se encaixam na nossa vida. Porque às vezes a gente ouve várias vezes dentro da igreja que nós temos que fazer a vontade de Deus, certo? Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. E aonde nós encontramos a vontade de Deus? Nós encontramos a vontade de Deus nos mandamentos de Deus, na lei de Deus. Só que o apóstolo Paulo, ele já tinha mostrado que a lei, ela não era suficiente, ou não, melhor, ela não é eficaz para salvar o homem. E pelo contrário, os mandamentos, a lei de Deus, ela mata o homem. Aí o apóstolo Paulo, ele está, nesse trecho que a gente está lendo, ele está deixando claro que a lei nos mata não por culpa da lei. A lei não mata o homem porque a lei é má. A lei não mata o homem porque a lei é injusta. E a lei não mata o homem porque a lei é imperfeita. Pelo contrário, a lei mata o homem porque a lei é justa, santa e boa. É por isso que a lei mata o homem. A lei mata o homem porque o homem é injusto e o homem é mau. Então, quando nós morremos e somos condenados, não foi porque Deus foi injusto, mas porque nós somos injustos.
Não é porque Deus é mau, mas é porque nós somos maus. Então, olha só, ele fala no verso 6 o seguinte: agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Tá, mas espera só um pouquinho. Se nós morremos para a lei, então significa que nós não precisamos mais da lei, certo? Errado. Como eu expliquei na semana passada, quando o apóstolo disse que nós morremos para a lei, ele está dizendo que aquela lei que nos condena ao inferno, ela não tem mais domínio sobre o crente. Ou seja, a relação que nós temos com a lei de Deus agora, não é uma relação de dever de obedecer para ser salvo. Mas a relação que todo crente, em todo tempo, tem com a lei, ele obedece à lei porque o Espírito de Deus o capacita a fazer isso. Então, a nossa relação com os mandamentos de Deus não é mais uma relação de servidão, não é mais uma relação de escravidão, não é mais uma relação de jugo, mas a nossa relação com esses mandamentos é uma relação de amor e de prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Então, é por isso que no verso 7, o apóstolo Paulo ele começa a antecipar. Então, olha só. Isso aqui podemos conseguir uma água, por favor? Então, no verso 6, ele diz assim, que diremos, no verso 6 ele diz, estamos livres da lei. Então, as pessoas elas poderiam pensar que, espera aí, se a gente está livre da lei agora, significa então que a lei é ruim. Significa que agora a lei ela é má. E é por isso então que no versículo 7, olhem ali no versículo 7, ele diz assim, então o que nós vamos dizer? A lei é pecado? Ele faz uma pergunta aqui. Então, nós estamos livres da lei, então ele está pensando assim, as pessoas elas podem entender que eu estou querendo dizer que a lei de Deus é ruim. Eu estou querendo dizer que os mandamentos de Deus eles são pecados. Ou que eles são injustos, ou que eles não servem mais para nós. Então ele faz essa pergunta, a lei é pecado? E a resposta que ele dá é aquela mesma resposta enfática que ele vem dando o tempo inteiro. Ele diz, de modo nenhum. Ele está dizendo, a lei de Deus, ela não é pecado. Nem pensem nisso. Longe de nós esse pensamento de que a lei de Deus é pecado. Mas daí ele diz assim, ele coloca então um mas aqui. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então percebam aqui, uma das finalidades que a lei tem é de mostrar o pecado. Então o apóstolo diz assim, a lei não é pecado, mas a lei ela é um espelho. Qual a função do espelho? A função do espelho é a gente ir lá na frente dele e ver como que a gente está, não é? A gente vai se arrumar geralmente, a gente quer conferir se a gente está bonito, né? A gente vai na frente do espelho e o que o espelho nos mostra? O espelho nos mostra, às vezes, infelizmente, a verdade, né? Eu me arrumei e continuo feio, né? Então, o espelho, ele não mente. O espelho, ele não vai te mostrar uma outra coisa que tu não é. O espelho, ele vai mostrar quem realmente tu é. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a função da lei, uma das funções da lei, é mostrar quem realmente nós somos. A lei é um espelho. Por quê? Porque quando a gente olha para a lei e para todos os mandamentos que a lei nos apresenta, nós vemos quem nós realmente somos.
O apóstolo Paulo diz assim: eu achava que eu não era pecador. Eu achava que eu não era culpado do pecado de concupiscência, até eu entender e ser iluminado pelo Espírito na lei. Então a lei mostrou que eu sou um pecador. Então a lei, ela é o espelho que mostra nós. E por que a lei consegue mostrar quem nós somos? Porque a lei mostra a justiça de Deus. Vocês já pegaram uma roupa amarelada? Sabe que eu tinha uma camisa branca que eu usava, uma camisa social? Quando eu comprei, ela era bem branca. Aí eu usei ela umas 3 vezes e fui lavar. Se tu tem ela no meio de um monte de roupa preta, aquela camisa ela continua parecendo branca. Mas tu bota ela do lado de uma camisa branca novinha, tu vê que ela não é branca. Ela está amarelada. A lei mostra a perfeição de Deus. Os mandamentos mostram como o homem perfeito deveria ser, se não fosse pelo pecado e pela queda que nós tivemos em Adão. Então, quando a gente se compara com a lei, ou seja, quando nós nos comparamos com o modelo ideal, tudo o que nós pensamos a respeito de nós mesmos, como se nós fôssemos bons, como se nós fôssemos justos e como se nós fôssemos santos, é jogado por terra. Porque é fácil a gente achar que nós somos bons e santos quando a gente se compara com os incrédulos, por exemplo, ou com qualquer pessoa à nossa volta. A gente sempre vai achar alguém pior do que nós. A gente sempre vai achar alguém que comete um pecado pior do que o nosso pecado. Sempre a gente vai achar alguém em uma situação pior do que a nossa. Só que essas pessoas não são um modelo de justiça. Não é com essas pessoas que nós deveríamos usar como modelo, como espelho. Quem nós devemos usar como espelho é Jesus Cristo, que cumpriu perfeitamente a lei. E quando a gente se compara com esse modelo, tudo que nós pensamos a respeito de nós cai por terra. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse verso que a lei mostrou quem ele realmente era. Olha no verso 8 então. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. De novo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Eu vou dar um exemplo prático disso para vocês. Por exemplo, o exemplo local nosso aqui. Quando a gente estudou a respeito do 4º mandamento, por exemplo, nós vimos sobre santificar o dia do Senhor e sobre os deveres que nós temos no dia do Senhor, certo? Antes a gente já havia sido instruído nisso? Não. A forma que a gente vivia no domingo, antes, ela não nos incomodava, certo? Porque a gente não tinha sido confrontado com a lei ainda. Então, o pecado que a gente cometia sem ser confrontado com a lei, ele estava morto. Aquele pecado, ele não nos incomodava. Porque a gente ainda, nesse sentido, estava em trevas. A gente não sabia o bem que deveria ser feito. A gente não sabia as coisas que nós deveríamos buscar. Então, nós estávamos confortáveis na nossa situação. A partir do momento que nós somos iluminados pela lei de Deus, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Esse pecado, ele é o que? Revivido. Porque agora a maneira com que eu ajo, eu não é mais neutra para mim.
A maneira com que eu ajo agora, eu sei que ela é errada. E às vezes eu insisto nesse erro. E é isso que o apóstolo está falando aqui então, o pecado tomando ocasião pelo mandamento, ele aumenta o pecado. Porque agora eu não peco mais por ignorância, mas agora eu peco deliberadamente. Então o mandamento, ele aviva o pecado. Porque antes a gente vivia, e não só nessa área, em todas as áreas da nossa vida, a gente vivia como se não tivesse pecado. Como se nós não tivéssemos que prestar conta um dia. E o mundo aí fora, eles não vivem com esse sentimento de peso do pecado e da culpa. Porque eles não ligam para a lei de Deus. Então, para eles que vivem sem lei, entre aspas, ou seja, que eles não vivem debaixo do conhecimento dos mandamentos de Deus, é como se os pecados deles estivessem mortos. Vamos ver o que o apóstolo continua falando aqui então. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Então ele está falando aqui que em algum tempo da vida dele, ele também vivia sem esse conhecimento real dos mandamentos de Deus. Por que eu estou falando de conhecimento real? Quem aqui sabe os 10 mandamentos de cor? Quem aqui sabe algum mandamento? Pronto, sabe algum mandamento. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Quem sabe um mandamento? A gente sabe esses mandamentos. E a gente sabe outros mandamentos que nós temos, porque eles são só um resumo. O simples conhecimento intelectual desses mandamentos muda alguma coisa? Vocês acham que quando o apóstolo Paulo está dizendo que ele não tinha conhecimento da lei, significa que ele não sabia realmente o que era a lei de Deus? O apóstolo Paulo ele provém de uma família de posses, ele foi ensinado por um dos principais rabinos da sua época, que foi Gamaliel. Vocês acham realmente que o apóstolo Paulo não conhecia a lei? O apóstolo Paulo conhecia muito bem a lei, intelectualmente. Mas ele disse que uma vez ele teve o conhecimento genuíno dessa lei, então, que quem dá o conhecimento genuíno da lei é Deus, o Espírito. E ele diz então que o que ele pensava a respeito dele morreu. Porque ele se considerava um homem justo. Mas quando ele viu realmente o que significava a palavra não cobiçarás, aí ele viu que ele morreu. Enquanto ele não tinha esse conhecimento genuíno, ele vivia bem. Mas a partir do momento então que ele teve esse conhecimento genuíno da lei de Deus, a forma como ele vivia, ela foi modificada. E aqui nós vemos também o problema da hipocrisia. Porque a hipocrisia, irmãos, ela cega o nosso entendimento a respeito dos mandamentos de Deus. Porque a hipocrisia quando nós somos hipócritas, nós podemos ler os mandamentos de Deus milhares e milhares de vezes. E não vai mudar absolutamente nada, porque nós não conseguimos ver quem nós realmente somos. Esse é o hipócrita. O hipócrita é quando a palavra de Deus, ela serve para o marido dela. A palavra de Deus serve para a esposa dele. Serve para os filhos, serve para os pais, serve para os irmãos, serve para os incrédulos, mas não servem para ele. Esse é o hipócrita.
que lê os mandamentos de Deus e nunca é para ele os mandamentos. Deus exige santidade de todos que estão na sua volta, mas não exige santidade dele. Deus exige obediência aos mandamentos de todo mundo que está na volta dele, menos dele. Esse é o hipócrita. Ele enche a boca para falar do pecado dos seus irmãos, mas não consegue ver o quê? O seu próprio pecado. Nós podemos exortar os nossos irmãos? Sim. É dever, inclusive. Aconselhar os irmãos quando tiverem em falta, contando que não seja só isso. Para eu exortar o meu irmão que está em falta num pecado, antes eu devo me preocupar se a minha vida não está envolvida nesse mesmo pecado. Correto? Senão eu sou o quê? Um hipócrita. O julgamento de Deus ele vai acontecer na vida do meu irmão. Na minha vida não. Estou impune ao julgamento de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo também está nos ensinando sobre uma vida de hipocrisia, uma vida de aparências. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Então, olha só. O apóstolo Paulo, ele via os mandamentos como se fossem para a vida, e eles realmente são para a vida. Vocês sabem que é possível o homem ser salvo através da lei? É possível. A prática perfeita dos mandamentos de Deus é recompensada com a vida eterna. É novidade isso para alguém ou não? Estou afirmando para vocês que a recompensa pela prática perfeita da lei de Deus é recompensada com a vida eterna. Os mandamentos de Deus, eles são também para a vida nesse sentido. Por que vocês acham que Jesus teve uma vida em perfeição? Por que vocês acham que Jesus não veio só nesse mundo e já desceu direto numa cruz e morreu? Para que Jesus fosse justo e pudesse justificar os crentes. Então, os mandamentos, eles são para a vida. Acontece que eles não servem para ser vida em nós. Sabem por que os mandamentos não podem dar vida para nós? Porque os mandamentos, eles não apenas dão vida para quem obedece totalmente os mandamentos, mas ele condena com a morte aquele que quebra algum mandamento. E quando nós já nascemos pecadores, significa que nós já nascemos culpados da lei para a morte. Então, olha só, a lei mostra o caminho de vida, porque ela mostra a justiça de Deus. E, em segundo lugar, a lei pune o pecado com morte. Em terceiro lugar, todos nós somos pecadores. Então, a conclusão é que a lei opera a morte em todos os homens. Mas o apóstolo está mostrando, então, que a culpa de a lei matar os homens, ela não está na lei. Não é porque a lei é má, não é porque o mandamento de Deus é ruim que ele mata os homens. Então a gente não tem que encarar esses mandamentos como se eles fossem maus, como se eles fossem injustos, ou como se os mandamentos de Deus fossem pesados. Olha o que ele fala aqui. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou.
Então o apóstolo Paulo, ele não culpa a lei. Quem que ele culpa? Pela lei ter matado ele, quem ele culpa? Ele culpa ele mesmo. Então eu morri não é por culpa da lei. E eu sou digno de ir para o inferno não é por culpa da lei. E eu sou digno de ser condenado por Deus não é por culpa da lei, mas é por culpa minha mesmo. Porque isso que era bom, porque os mandamentos de Deus, eles são bons e são justos. E eu, quando eu olho para esses mandamentos, na minha própria carne, eu não tenho prazer em obedecer eles. Mas eu tenho prazer em desobedecer. É isso que dá prazer na nossa carne, a desobediência da lei. E aqui eu queria falar para vocês uma coisa que é interessante, que aqui o pecado, nós vemos na vida do apóstolo Paulo, ele falando aqui, que o pecado ele nos engana. O pecado ele nos seduz. Porque o pecado faz a gente confundir prazer com felicidade. O pecado, ele não proporciona felicidade. Nós não vamos ser felizes tendo uma vida em pecado. Nós podemos ter prazer. Isso o pecado proporciona a todo tempo e em toda hora. E é por isso que a gente vê que a degradação humana, geralmente os homens que eles se envolvem no pecado na busca de prazer, eles vão cada vez mais se degenerando. Porque o prazer que eles sentiam não satisfaz mais. Eles precisam de mais pecado, mais pecado, mais pecado, e eles só vão indo para o fundo. Eles sentem prazer, mas eles não são felizes. E é por isso que a verdadeira felicidade, ela não tem também relação com prazer. É por isso que o crente, mesmo quando ele é perseguido ou afligido, é por isso que o crente, mesmo quando ele sofre, ele padece, ele ainda consegue o quê? Ser feliz. E às vezes a gente confunde as duas coisas. A gente acha que prazer é felicidade. E é por isso que às vezes os crentes abandonam o caminho de justiça para buscar prazer momentâneos, prazer nesse mundo, e eles são aqueles que a semente caiu no meio dos espinhos. E os prazeres desse mundo sufocaram eles. Então o pecado, o prazer do pecado, ele pode enganar os homens, e ele engana os homens. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, então, que a verdade do mandamento da lei é que ele é santo. Então, quando a gente diz que os mandamentos são santos, significa que eles são dignos de toda a nossa atenção e consideração. Então eu tenho que buscar toda a minha atenção para os mandamentos de Deus, porque eles são santos. Os mandamentos de Deus, eles não podem ser acusados de serem injustos, porque os mandamentos de Deus são justos. E os mandamentos de Deus, eles não podem ser acusados de serem falhos, porque eles são bons, eles são puros.
E o contraste que ele faz, então, está aqui no versículo 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, irmãos, quando a gente é confrontado com a lei, e a gente conhecendo bem, e mesmo assim continua pecando, e mesmo assim continua servindo o pecado, e mesmo assim faz pouco caso de obedecer os mandamentos de Deus, sabe o que isso está mostrando? Não é que a lei ela foi falha, os mandamentos são falhos. O que isso está mostrando é como nós somos excessivamente malignos. De uma coisa boa, que é o mandamento, nós conseguimos utilizar ele para pecar. Que isso fomenta o nosso pecado. Então aqui nesse capítulo 7, a gente vai ver na próxima semana, que o apóstolo Paulo ele vai continuar falando agora da luta que o crente tem entre o pecado e a obediência. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje, e a exortação que eu trago para vocês, baseada nessa palavra hoje, é duas coisas. Não confundam felicidade com prazer. Não sejam enganados pelo pecado. Não se deixem enganar pela sedução do pecado. Isso não é sempre culpa de Satanás. É óbvio que nós temos um adversário que nos tenta, mas a nossa própria carne nos tenta, a nossa própria concupiscência nos tenta. E em segundo lugar, irmãos, que vocês considerem tudo que nós aprendemos, que vocês ouçam as pregações realmente com ouvidos reais. Considerem cada palavra do que é dito aqui, se estiver de acordo com a Escritura, como um mandamento santo, justo e bom. Digno de atenção. Que vocês não venham aqui sentar apenas para escutar uma palestra, como a gente faz no nosso emprego, como a gente faz na faculdade, como a gente faz em qualquer lugar. Mas que vocês escutem isso de acordo com a palavra de Deus. Que vocês considerem essa palavra santa, justa e boa. Meditem nela e peçam graça ao Espírito de Deus para estarem se conformando a ela todos os dias. Vamos orar. Senhor Jesus Cristo, pedimos a Ti, Senhor, a Tua misericórdia nesta manhã. Pedimos a Ti que o Senhor nos abençoe. Pedimos a Ti que o Senhor nos encha de graça e de temor. Pedimos a Ti, Senhor, que nós não estejamos vivendo uma vida de hipocrisia e de aparência. Pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a cada vez mais Te obedecer e fazer, Senhor, a Tua vontade. Tem misericórdia de nós, Senhor, nós Te pedimos, porque o Senhor ama a Sua igreja e de maneira nenhuma lançaria ela fora. Te pedimos isso, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém.